Bom, graças a Deus a matéria é teontologia. Nós vamos agora estudar sobre os nomes de Deus, tá bem? Os judeus, eles chamam Deus por 72 nomes, e é diferente da nossa cultura ocidental. A nossa cultura ocidental, o nome é só um substantivo próprio que dá nome às coisas. Isso é nome. Na cultura bíblica, não. Quando você chama um nome, você chama a pessoa. Você pode invocar o nome, e inevitavelmente, quando você invoca o nome, a pessoa ouve aonde quer que ela esteja. Isso aí faz parte da mística da Bíblia. Os judeus, ao longo da revelação das Escrituras, eles vão ter acesso a 72 nomes de Deus, sempre relacionado com alguma ação que Deus tomou. Deus fez alguma coisa, aí eu dou um nome para essa ação de Deus. Qual que é o nome que eu dou? Nós vamos ver aqui um por um, tá bem? Primeiro, nós vamos ver esse nome aqui. Perceba que está em hebraico, tá bem? Como que você lê no hebraico? Você vai ler aqui desta mão, tá bem? Para esta mão. Não é igual a gente faz a nossa leitura da esquerda para a direita, eles fazem a leitura da direita para a esquerda. Então você tem aqui o nome Elohim, bom? E qual que é um nome genérico? Eu expliquei para os irmãos aqui na aula passada que esse nome genérico de Deus, ele é justamente, aparece lá no Gênesis, capítulo de número 1 e no versículo 1, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, tá bem? Esse Deus, esse Elohim, significa que é o nome onde estão todos os nomes de Deus. Todos os nomes. Os judeus falam em 72 nomes. Ao invés de eu pronunciar um por um dos 72 nomes, eu pronuncio só Elohim, porque no hebraico, no singular, é Eloá. Quando você vê ali esse im, H-I-M, é porque está no plural. A gente usa só a letra S, eles usam as três letras, o H, o I e o M. Aí sai do singular para o plural. Deus é chamado de Elohim, deuses. Aí na tradução fica esquisito, né? No princípio criou deuses, o céu e a terra. Por isso que os nossos tradutores fazem bem, junto com a tradição judaica, em não colocar deuses no plural, mas Deus no singular. O que significa? Que todos os nomes de Deus estão em um só. É o coletivo para Deus. Elohim, deuses. É o coletivo, todos os nomes. Invocou o nome de Deus, invocou o nome de Elohim, todos os atributos de Deus, atributos morais ou atributos naturais, todos os atributos se manifestam. E seria aí, tem a primeira parte da palavra, que é o El. Tá vendo aí, né? O El é o Deus, tá? É a palavra Deus, El. E o Oim é justamente o deuses, é a continuação da palavra. Por isso que daqui a pouco a gente vai ver o El Elyon, El Shaddai, o Adonai. Porque a primeira palavra, a primeira parte da palavra El já significa Deus. Quando você vê algum nome como Ezequiel, Daniel, Miguel, Gabriel, é sempre alguma coisa relacionada com Deus. Todos os nomes que você vê El tem alguma coisa a ver com Deus. Emanuel, aí vem a tradução, vem o significado do nome. Emanuel, Deus se ajuntando conosco, Deus estando conosco. Aí Ezequiel, Gabriel, Miguel e assim por diante. A forma plural está bem conotada com a Trindade e com o verbo no plural em Gênesis 1, 26. O que acontece? A Bíblia foi escrita em hebraico. Você vê aqui a palavra em hebraico, tá bem? Tá ótimo, tá em hebraico. Eu não sei hebraico, eu vou para o português. Aí eu translitero. O que é transliterar? Eu pego as letras e eu vou aportuguesando a pronúncia. Isso é transliterar. Tirar de um idioma e colocar no nosso idioma.
eu transliterei e ficou Elohim. Nós que somos cristãos, o que a gente enxerga nesse nome? A Trindade. A gente enxerga que no princípio criou deuses, não foram deuses, criou Deus. Qual Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão representados dentro dessa palavra também. Só que a gente não vai ignorar que está no Velho Testamento. E no Velho Testamento Jesus é um segredo e o Espírito Santo como pessoa é um segredo também. O Velho Testamento só revela Deus, o único Deus verdadeiro. Só isso que ele revela. E Jesus e o Espírito Santo estão ocultos, estão em segredo. A doutrina sobre Cristo e sobre o Espírito Santo vai ser esclarecida lá no Novo Testamento. Por isso que a gente não tem que forçar o Velho Testamento a falar as coisas, não precisa. Vai acontecer a hora exata dele falar isso aí, é lá no Novo Testamento. Tá bem? Você lê lá, Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí a gente pergunta, por que façamos? Por que está no plural? Está no plural para combinar com o nome Elohim. Tá bem? Para combinar com o nome Elohim. É o Deus triuno conversando consigo mesmo sobre a criação do homem. Só que não aparece o diálogo Pai, Filho e Espírito Santo. Aparece uma figura de linguagem, uma figura de retórica. Façamos é uma expressão poética que os reis da antiguidade, a majestade da antiguidade, as pessoas importantes da antiguidade falavam de si mesmo. Os reis falavam no plural. Nós estamos decididos. Nós quem? Ele. É assim que ele fala. Então essa figura de linguagem está sendo utilizada pela Bíblia, porque a Bíblia é um livro antigo. É um livro antigo, escrito sob a inspiração de Deus, mas Moisés está na antiguidade. Os faraós falavam assim de si mesmo, os faraós falavam deles no plural, os reis da Babilônia falavam de si mesmo no plural, os grandes generais vencedores de guerra falavam de si mesmo no plural, os grandes sacerdotes também falavam de si no plural, e os deuses pagãos também falavam de si mesmo no plural. Chegou a hora de escrever a Bíblia. Moisés vai falar de Deus. É revelado para Moisés esse nome Elohim, deuses. Na hora que ele vai escrever o texto, ele coloca também a expressão no plural. Quer dizer, não é uma lógica, é uma revelação. Tá bem? Como são muitos nomes, eu vou prosseguindo. Daqui a pouco os irmãos podem aí, quando tiver alguma dúvida, a gente dá uma parada. Aqui você vê a expressão El. El é usado em combinações como as que se seguem. Vamos lá. El, Elion. Aí você vê uma repetição. El. Certo? O que é o El, Elion? Gênesis 14, 18 ao 20. O que está escrito lá? Vai acontecer um encontro. Aconteceu, né? Não é que vai acontecer. Aconteceu um encontro entre Melquisedeque. É que eu estou sem meu canetão aqui, estou até me sentindo meio aleijado, senão eu ia escrever para vocês aqui, né? O que eu posso fazer? Bom, eu vou falando, vocês vão imaginando, tá bom? Aconteceu um encontro entre Melquisedeque, deixa eu pegar esse mapa aqui, né? A conquista de Canaã, para ajudar os irmãos, tá? Então aconteceu um encontro entre Abraão e Melquisedeque. Aconteceu nessa região aqui, tá? Essa região aqui é a Palestina, a terra dos filisteus. É chamada de Palestina porque os filisteus invadiram. Aí eles rebatizaram a Palestina com o nome de Filístia. Filístia e Palestina é o mesmo nome, tá? É o mesmo. Aí o que acontece? Abraão tem um encontro com o Melquisedeque aqui nesta região, que é a região de Judá, aqui embaixo. Nessa região, você lembra que o Abraão saiu para a guerra, foi guerrear contra Sodoma e contra os reis da Babilônia, que haviam prendido o sobrinho dele. Aí ele venceu os reis da Babilônia e trouxe de volta o seu sobrinho. Quando trouxe de volta, quer dizer, da Babilônia até aqui, quando chegou aqui, Melquisedeque, que era rei de Salém, aqui ó, nessa região que é Judá,
Melquisedeque, que era rei de Salém, saiu ao encontro de Abraão. Salém é a Jerusalém, tá bem? Jerusalém é Salém. Portanto, Melquisedeque era rei de Jerusalém. Só que não era chamado de Jerusalém, era chamado só de Salém, a cidade dos Jebuseus, o reino dos Jebuseus. Aí você pega a palavra Jebus e Salém, ajunta as duas palavras, aí vai sair Jebusalém. Com o passar do tempo, o B foi trocado pelo R, aí é Yerushalayim. O que é o Yerushalayim? O que é Jerusalém? A cidade do Salém, ou da paz, cidade da paz. Isso aqui vai cair para vocês mais em geografia bíblica, tá bem? Geografia bíblica vocês vão entender melhor. Quando chega lá, o Melquisedeque, tá? Tem uma palavra hebraica que é Tzidak. Tzidak significa justo, tá? Justo. O Tzidak é o justo. Aí você vai ter o Melquisedeque. Melqui é o rei, tá? Melqui, rei. Tzedak é a justiça. Portanto, Melquisedeque significa o rei justo, ou o rei da justiça, que mora na cidade de Salém, que é uma cidade cananita dos Jebuseus. E aí você percebe o quê? Que Melquisedeque ele sai para abençoar Abraão em nome do El Elyon. Qual que é o nome pelo qual Melquisedeque chamava Deus? El Elyon. Esse é o nome pelo qual ele chamava. A partir dali, o Abraão também vai chamar Deus de El Elyon. Abraão ele chama Deus de Jeová Shiré, Deus da provisão. Abraão chama Deus de Elohim. Abraão chama Deus de El Shaddai, Deus poderoso. E Abraão chama Deus agora de El Elyon. O que significa isso? Deus Altíssimo. Está vendo aqui, ó, projetado? O que é Deus Altíssimo? Deus dos deuses. Altíssimo quer dizer Deus que está acima de todas as alturas. Por mais que você olhar para o céu dos céus dos céus dos céus, Deus está acima de tudo e acima de todos, que é inclusive, tá, a sigla do atual governo. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Quando o presidente pega e usa essa expressão, ele está se ligando diretamente com a tradição da fé de Abraão e a fé de Melquisedeque, porque é um dos nomes de Deus. Isto é, em português, o presidente está dizendo a mesma coisa que o sumo sacerdote Melquisedeque. É bom estudar, né? É bom estudar. Aí Deus, que entende o português, o hebraico, o aramaico, o inglês, o alemão, o islandês, Deus que entende a linguagem da religião e a linguagem do coração, fala, aquele dali está se ligando com a tradição de Melquisedeque, o Deus Altíssimo, Deus que está acima de todos, hein? De todos. E o Abraão, se esse nome aqui fosse um nome pagão, Abraão não aceitaria, porque Abraão ele sai da Mesopotâmia, ele sai da Babilônia, Ur dos Caldeus ficava na região da Babilônia, ele sai da Babilônia, conhece o nome de Deus demais, muito. Se esse nome El Elyon fosse o nome de um Deus babilônico, pagão, Abraão não aceitaria, porque ele já tinha aberto mão daquilo. Ele já era monoteísta, ele já era adorador de um único Deus. Melquisedeque adora ao mesmo Deus de Abraão. Portanto, o monoteísmo não nasce com Abraão. Abraão não é o primeiro monoteísta. E não tem só Abraão como monoteísta no tempo do Velho Testamento. Por quê? Porque Jó provavelmente é contemporâneo de Abraão. E Jó também é monoteísta, não é? Os 3 amigos de Jó que vieram também eram monoteístas, adoradores de um único Deus. Melquisedeque era monoteísta, um único Deus. E Abraão monoteísta. Quer dizer, estava naquele tempo acontecendo uma revelação de que Deus único
Deus é único, que Deus não pode ser confundido com estátuas, imagens, religiões, panteões, nada disso. Gostoso, né? Vários homens estão tendo a mesma revelação, só que eles ainda não são judeus. Jó não é judeu, tá bem? Jó não é judeu. Jó também não se apresenta como um hebreu, ele é um uzita. Os 3 amigos de Jó também não são judeus, porque os judeus só vão ser chamados de judeus depois do cativeiro babilônico, vai demorar uma temporada ainda. Quem que é o hebreu? O Abraão. E Deus revela o mesmo nome que revelou para Melquisedeque, revela para Abraão também. Se revelou para Abraão e revelou para Melquisedeque, revelou para nós também. Revelou para nós. Lembrando que nós estamos falando da partícula, tá bom? Partícula El, certo? Aí nós vamos para o nome no singular. Pode perceber, tá bem? Que nós temos aqui, ó, o Elohim, tá vendo? Ó? Elohim, tá com H-I-M, tá vendo? Curso básico em teologia, aqui pela FAESP. Aí você pega esse aqui do plural e você vai trazer ele para o singular. Eloá. Aqui está no singular. É uma forma singular de Elohim com o mesmo sentido de El. Essa forma variante encontra-se principalmente na linguagem poética, pelo que aparece com mais frequência em qual livro? Jó. Jó chama Deus de Eloá. Existe um conceito na teologia que os irmãos precisam anotar, tá bem? Que é o conceito da revelação progressiva das Escrituras, tá bem? Revelação progressiva das Escrituras. Quando uma doutrina não está muito clara, é porque Deus só revelou um pedacinho daquela doutrina. Você não vai fazer exigências para Jó que são feitas para Salomão. Você não vai fazer exigências para Salomão que são feitas para Ezequiel. Você não vai fazer exigências enquanto não vem aquela revelação. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte: cada um ande de acordo com aquilo que já recebeu. Nenhum de nós vai ser julgado por aquilo que não conhece. Nenhum de nós vai ser julgado por aquilo que não nos compete, não é da nossa competência. Cada um de nós vai ser julgado de acordo com aquilo que recebeu em mãos. Por isso o Jó, ele não tem ainda acesso aos outros nomes de Deus. Ele tem vários nomes, porque a teologia do tempo de Jó não é a mesma de Ezequiel. Ele não fala que ele teve as visões de Ezequiel, a história do povo de Israel. Ele fala que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Ele fala que ele levava uma vida comum, a vida de um homem comum, reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal de acordo com a tradição. Não era só Jó que era monoteísta. Haviam reis, governantes, empresários, pessoas importantes que adoravam a um único Deus. Um único Deus, se reuniam para o culto de um único Deus. Você vê, os filhos de Deus se reuniam para adorar um único Deus. O Satanás andava pelo mundo todo, mas no dia do culto ele estava lá na casa de Deus. Os filhos de Jó faziam festa, mas depois Jó, que era um sacerdote, um patriarca sacerdote, ia lá e ele oferecia sacrifícios a Deus pelo perdão dos pecados dos seus filhos. Ele era sacerdote também e patriarca. Que nome que ele invocava? Eloá. O que é Eloá? É o nome genérico para Deus, um único Deus. O que é o Elohim? São todos os nomes de Deus em um nome só. O que é o El Elyon? É o Deus que está acima de todas as alturas. O que é o El? El é a contração. Sabe quando a gente fala, deixa eu ver, pai? A gente fala pai, né? É uma contração. Contração para quê? Papai. Então deveria ser papai. Ao invés da gente chamar a vida toda nosso pai de papai, porque a gente cresce, né? A gente aprende a falar mais rápido, pai. Então ao invés de falar Eloá, só fala El. Pronto, tem o mesmo sentido. Agora, se eu quero ser mais poético, mais expressivo, aí eu falo Eloá.
principalmente nas orações. Principalmente nas orações. Quando você vai falar com Deus, você toma cuidado com a linguagem profana. Bem, você pode usar sua linguagem cotidiana, do dia a dia, mas cuidado com aquela linguagem profana, aquele negócio escancarado, escrachado diante de Deus. Toma cuidado, porque isso aí é um desrespeito. E esse desrespeito aí não faz parte de nenhuma oração bíblica. Não tem, tá? Não tem. Pode dar um exemplo? Oi? Pode dar um exemplo? E aí, cara, tô aqui, mano, porque olha, meu dia foi zica. Preciso conversar com você, mano. Não é assim que se fala com Deus. Não é cara, não é mano, né? O dia não foi zica. Esse é o exemplo. Porque é o que o pessoal da igreja da Nova Era faz. As músicas da Nova Era desrespeito, né? Chama Jesus de você, 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 você e romantiza o relacionamento com Jesus como se ele fosse o amante, um amante. Isso é um desrespeito. É um desrespeito e não é só uma tradição. Você não encontra isso na Bíblia. Você não encontra. Não é dessa maneira que se refere. Você não precisa chegar diante de Deus e ó Senhor magnânimo e eterno, vós sois. Também não precisa. Não é a nossa linguagem coloquial do dia a dia. Mas não pode chutar o pau da barraca, né? Pode exagerar na dose, levar Deus pro gueto do nós aqui, mano, certo? Não pode, um desrespeito. E isso quebra a poesia, quebra a poesia. Deus tem cuidado com os seus nomes e Ele nos ensinou em hebraico para nós. Só no hebraico que nós temos os nomes de Deus. Quando chega em Novo Testamento, também não tem nome. Ele é chamado de Pai. É pela sua natureza, não é pelos seus nomes do Velho Testamento. Ele é chamado de Pai, é pela sua natureza e não pelo nome. Continue em segredo o nome de Deus. Gostei da pergunta do irmão, tá bem? Aí você tem aqui Gênesis 16, 13. Aqui a gente vai ver na universalidade do nome de Deus. Quer dizer, nenhum povo tem patente sobre o nome de Deus. Nenhum povo tem patente. Primeiro, você tem Abraão, que não era judeu. Ele era caldeu da Babilônia. Parece meu carro. É igual, né? Ele é judeu da Babilônia. Então, o judeu da Babilônia, ele começa a buscar o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, tá bem? Deus Todo-Poderoso. Quando chega em Canaã, tem um encontro ali com o Melquisedeque, Elion. O Jó chama Deus de Eloá. E aqui tem a Agar. Qual é o nome pelo qual a Agar chama Deus? Lembrando, Agar é egípcia. Isso aqui é muito importante para os irmãos que estão fazendo teologia, principalmente na escola bíblica dominical e na hora da pregação. É mostrar como que Abraão converteu Agar. A fé de Abraão converteu Agar. Por quê? Se ela é uma escrava egípcia e o Egito ele é panteísta, aliás, panteísta não, ele é politeísta, ela poderia ter invocado um dos deuses do Egito. Tinha uma centena de deuses lá. Só que ela passou pelo menos uns 10 anos com Abraão, por baixo, tá? Por baixo, uns 10 anos com Abraão. Nesses 10 anos, ela também absorveu a religião de Abraão. Os judeus dizem que Abraão ele converteu todos os escravos dele. Converteu mesmo, fazia culto com eles, ensinava sobre Deus, ele não admitia idolatria entre os seus escravos, na sua casa, entre as suas mulheres. Ele era um adorador de Deus e tinha aberto mão de toda a idolatria, nada de paganismo. Mesmo quando ele foi para o Egito, ele não adorou nenhum deus pagão. Mesmo andando em Canaã, que tinha um monte de templos levantados aos vários deuses, ele nunca foi em nenhum daqueles templos adorar nenhum deus dos cananeus. Nunca. Ele era crente, monoteísta. Então, monoteísta quer dizer, eu adoro um único Deus. Converteu Agar. Vamos ver se converteu Agar? Sim. Acontece o entreveiro. O entreveiro é que Agar, ela engravidou, ela se tornou uma concubina de Abraão,
uma segunda esposa, não chegou a ser uma segunda esposa. Abraão não casou com Agar, era uma consorte, uma concubina. Aí ela se envaideceu por causa da gravidez dela, começou a desprezar Sara, querendo o primeiro lugar. Ela queria ser esposa também, ela não queria ser só concubina, ela queria morar na mesma tenda que Sara e ter os mesmos privilégios de uma segunda esposa. E Sara, que era uma princesa, o nome Sara significa princesa, tá bem? Sara, ela não admitiu que uma escrava ocupasse o lugar dela, que era princesa. É a rivalidade legítima da primeira esposa contra a concubina. Chamou Abraão, falou para Abraão tomar providências. Abraão devolveu a responsabilidade para a Sara, para que ela fizesse o que bem entendesse com a sua escrava, a sua serva. Não deu outra, ela fustigou Agar. Quer dizer que ela oprimiu Agar, ela colocou Agar no lugar dela de escrava, que estava servindo ali só como uma concubina para o marido. Só isso. O que fez Agar? Fugiu, deserto afora. Aí no que ela fugiu deserto afora, apareceu um anjo para ela. Você vê que os anjos também não têm religião, tá? Anjo não tem religião, não é dessa daquela religião. Os anjos vêm a serviço do Deus verdadeiro, recebem ordem do Deus verdadeiro e trabalham em nome do Deus verdadeiro. Apareceu para Agar, que estava morta de sede. Para onde você está indo, Agar? Aí ela fala: eu estou fugindo de diante da face da minha senhora. Não, você volta, te humilha diante da tua senhora e fica